Eu não tenho outra opção. Mais uma vez eu vou ter que vir aqui compartilhar a Malu Gaspar, porque o que ela está fazendo é simplesmente histórico. Gente, presta atenção. Boatos e mensagens de que ela vai ser colocada no inquérito das fake news, de que ela vai ser investigada, a Polícia Federal vai bater na porta da casa dela, que ela pode até ser presa pelo que ela está fazendo. E ela, ao contrário de boa parte do jornalismo tradicional, não se acovarda, não arreda o pé, continua indo para cima, falando a verdade, buscando a verdade. Por isso que tem que ser celebrado. Não importa o viés político dela, o fato de ter jornalista hoje, uma jornalista mulher, enfrentando todas essas ameaças e falando a verdade, tem que ser apreciado. Então, de novo, eu vou compartilhar a Malu Gaspar, porque aqui, mais uma vez, ela está marcando a história do jornalismo brasileiro. O que a gente está vendo nesse caso, desse inquérito, desse uso do inquérito das fake news para investigar esse vazamento agora, é uma coleção de impropriedades, né? Na verdade, você tem um vazamento que ninguém diz qual é o vazamento. Qual é o vazamento que está sendo investigado? Você não sabe. São vazamentos aí. Aí o ministro pede 140, busca no acesso de 140 pessoas. Se você está procurando quem acessou dados de 140 pessoas, significa que você não sabe o que você está procurando. Se você está procurando um vazamento, a não ser que tenha tido um leaks, um mega vazamento de dados que ninguém está sabendo, não consta que seja isso. Se você for procurar acesso de 140 pessoas, é capaz de você achar algo. O nome disso na justiça é Fishing Expedition. Já que nós estamos com os nomes hoje, é Distinguish. É não sei o quê. O nome disso é Fishing Expedition. É uma prática ilegal de pesca provatória. Acusando o Moraes de estar fazendo uma prática ilegal. Nossa Senhora. Da qual, por exemplo, a Operação Lava Jato foi muito acusada. Agora estão fazendo e parece que nada aconteceu, né? Você está falando de um vazamento que tem que ser investigado, se é que houve mesmo, já que nós não sabemos de que vazamento nós estamos falando, usando um inquérito em que o ministro Alexandre de Moraes é, ao mesmo tempo, vítima, relator, juiz e sei lá mais o quê. O que ele quiser ser, parece que ele vai... Só 7 anos que a gente está falando isso, mas obrigado, Malu, por ter lembrado, pessoal. Achar que ele pode ser. Então, eu acho que já passou da hora. Olha, Sadi, eu venho falando sobre esse inquérito desde quando eu ainda fazia o podcast Foro de Teresina, falando que esse inquérito não era legal, que não podia ser dessa forma. Eu ouvi no final de semana, até falei para o Fernando Barros, que é sobre esse assunto, está excelente. Exatamente, desde aquela época já não caía bem. Agora, então, e depois já acompanhei também em 2022, teve uma discussão sobre isso no Supremo, e o que está acontecendo agora é o que sempre acontece. Lá em 2022 já se falou, olha, está na hora de acabar, já resolvemos a questão das fake news. Já prendemos a direita, censuramos a direita, já derrubamos o Bolsonaro. Esse inquérito se desdobrou em outros, já existem outros inquéritos apurando milícias digitais. Não há mais necessidade de você ter um inquérito Um pedaço desse inquérito, inclusive, foi usado no julgamento para prender o Bolsonaro, tá? Completamente sigiloso, ninguém consegue ver o que tem dentro. O que acontece nesse inquérito é um grande mistério. Só serve para um ministro específico fazer o que ele acha que deve, sem que ninguém coloque freio. Isso não pode acontecer. Nós estamos falando aqui do judiciário, prestando contas à sociedade. E aí o que está acontecendo agora é justamente isso. Você tem um grupo que se preocupa com o devido processo legal e um grupo que quer esse privilégio. É como se fosse um salvo-conduto para que o Supremo faça o que quiser na hora que ele quiser, do jeito que ele bem entender. Juízes não estão acima da lei. Esse inquérito é a grande prova de que o Kleber Cabral do Unafisco estava certo, porque, veja bem, ele disse que está mais difícil investigar autoridades e ministros do Supremo do que o próprio PCC. Ela acaba de repetir a frase que fez o presidente do sindicato lá ser chamado pela Polícia Federal como investigado. É mais fácil você investigar chefes do PCC do que o judiciário brasileiro. E o que aconteceu com ele virou investigado. Fala autoridades da República, porque até autoridades da República, exatamente. Ele disse que está mais difícil investigar outras autoridades da República do que o PCC. E o que aconteceu com ele, apenas por falar isso, ele virou investigado. Qual foi o crime que ele cometeu? A informação que eu tenho até é que investigadores ficaram até assim meio constrangidos, sabe, com ter que tomar o depoimento por causa disso, porque a gente até comentou aqui que a gente não conseguia comentar com toda a profundidade que o caso exigia, porque a gente não sabia do que se tratava. E quando depois a gente soube pela nota da Unafisco que foi por causa das declarações à imprensa, realmente... Ou seja, ele provou a tese dele, né? Não, porque tem ele foi a prova do que ele mesmo disse. Você não pode emitir opinião que você vira um investigado num inquérito.
que ninguém sabe o que está acontecendo dentro desse inquérito. Então, finalmente, a OAB de São Paulo se manifestou e eu acho que toda entidade que realmente se preocupa com o momento grave que a gente está vivendo, todo político, todo juiz, deveria olhar para esse momento como um momento definidor, decisivo. É a hora que você vai dizer de que lado você está. Esse inquérito virou um grande símbolo dos desmandos do judiciário no Brasil hoje. Não só os juízes tinham que fazer isso, mas a imprensa também está na hora de se posicionar totalmente. Quero ver no Jornal Nacional, no Fantástico. Tem que falar, esse inquérito se tornou o quarto poder no Brasil e ele é usado como instrumento de perseguição que somente existe em ditaduras completas, ditaduras plenas. Mas tudo bem. No começo era aceitável, porque tinha que prender o Bolsonaro, tinha que censurar o pessoal, tinha que perseguir o Eduardo, o Nicolas, a Bia Kicis, a Carla Zambelli, tinha que prender essas pessoas. Só que agora? E agora que não conseguem sustentar o Lula? O Lula está se derretendo. Muito provavelmente não vai ser reeleito. Vão dobrar a aposta, criar um segundo inquérito das fake news. Tá muito complicado. Agora, a Malu Gaspar, me desculpa, gente, todas as diferenças e divergências, ela está fazendo algo que a gente não via há muito tempo, que é jornalismo sério e imparcial. Ela pode muito bem lá atrás ter apoiado boa parte do que o STF fez, mas agora ela está percebendo que criaram um dragão e ela está enfrentando isso daí. Pena que parece que tem poucos ainda que estão no mesmo tom que ela, né? Na mesma ferocidade em busca da verdade e da estabilidade jurídica no Brasil. Mas, de qualquer forma, ela merece sim ser celebrada nesse momento.